Inclusive, gente, vamos seguir lá em Brasília porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve apresentar um novo pedido de prisão domiciliar nesta terça-feira. E este anúncio foi feito pelo filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, por meio das redes sociais, onde ele diz o seguinte, abre aspas, a gente vai colocar o recado para vocês aqui no nosso telão para vocês acompanharem em loco. A defesa do meu pai apresentou hoje um pedido reiterando a concessão de prisão domiciliar. Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos ao apontar quase 10 comorbidades relevantes e os elevados riscos de morte a que está submetido o presidente Jair Bolsonaro. Fecha as aspas. Então, este foi o recado, essa publicação feita nas redes sociais por Carlos Bolsonaro, que está acompanhando de perto toda essa situação envolvendo, né, uma progressão de pena do ex-presidente saindo da Papudinha e retornando para a prisão domiciliar. Bom, vamos conversar então com Vitor Ontum. Vitor, eu quero te ouvir em relação também sobre esses movimentos que estão sendo feitos. Tivemos o laudo publicado, inclusive, né, no começo da semana, por parte da Polícia Federal, dizendo que seria aí pelo menos a manutenção do ex-presidente não geraria prejuízo à sua saúde e que precisaria ali de acompanhamento médico, né, de um cuidado um pouco mais especial, que de certa forma acabou trazendo aí um balde de água fria para a defesa do ex-presidente. Você acredita que essa questão da prisão domiciliar é uma questão de tempo? Dificilmente a questão pautar a prisão domiciliar do Bolsonaro como uma questão humanitária é um exagero, né? Seria uma questão de boa vontade excessiva com a figura de um ex-presidente. Não sei se eu seguiria esse caminho se fosse a defesa. A questão é que poderia ser levantada é o fato de ser ex-presidente, não precisar estar preso em um contexto que seja tão negativo, né, numa cela que é pequena, dita barulhenta e etc. Entretanto, o clima político para que isso seja possível é muito complicado, principalmente porque a militância bolsonarista se mostrou com um tempo incapaz de emplacar essa pauta e hoje já se vê dispersa numa série de temáticas. Há pouco tempo esteve na marcha com o Nicolas Ferreira, há mais tempo atrás também esteve envolvida em outras questões. Então, por questões de mérito estrito judicial, eu não acho que há esperança, expectativa para que o Jair Bolsonaro possa voltar para casa tão cedo. E tão pouco na questão política, que eu não acho que existe verdadeira pressão, anseio popular sobre a corte. Não que isso tenha importado ultimamente. Perfeito, Vitor. Fábio Perno, eu quero te ouvir agora, porque você acredita também que não há um clima político, ou pelo menos, né, uma sinalização de que o ex-presidente possa retornar para a prisão domiciliar? Você sabe que em alguns clássicos do futebol brasileiro, né, você, por exemplo, é de Porto Alegre, você sabe que, por exemplo, o Grenal tem lá, Grenal número 453, lá em Belém, o Repar, Remo e Paysandu, número 700 e não sei. A turma do Enfia Bolsolândia está inaugurando também essa numeração para pedido de prisão domiciliar número 72, sabe? Dia sim, outro também tem um novo aí e tal. E me chama muita atenção nesse texto do Carlos. O Carlos foi um grande cara de mídias digitais lá em 2018, né? Deu realmente orientações muito importantes para o pai dele. Mas ele nunca foi bom de texto. Eu estava olhando, por exemplo, porque, né, enfim, por exemplo, tem quase 10 comorbidades. O que são quase 10? 8, 8,5, 9 e tal, né? Então está faltando também um pouco mais de precisão para que a gente tenha mais elementos. O fato é que a Polícia Federal, que ele cita aí, né, os médicos da Polícia Federal já atestaram que o quadro de saúde do presidente Bolsonaro inspira cuidados, porém, esses cuidados podem ser fornecidos pelo sistema prisional. Ponto. Ou seja, pelo menos por hora, em relação a isso, está encerrada a questão. Se surgir algum fato novo, e a gente torce para que ele não tenha mais nenhum problema sério de saúde, ok, provavelmente esses médicos voltem a avaliar. Agora, eu reforço o que eu tenho dito sempre. É muito importante que
esse caso do presidente Bolsonaro inspire nessa ala mais radical, pela primeira vez, atenção à questão dos direitos humanos de quem está preso, porque eles nunca tiveram isso na vida. Aliás, nem lá atrás, no tempo da ditadura. Mas é muito diferente, né, a situação aí também. Lógico que eu sou a favor que haja condições mínimas, né, nas penitenciárias brasileiras, Piperno, mas que haja também o rigor da lei de manter o prisioneiro por bastante tempo fora da sociedade, mas há uma diferença, né? O Jair Bolsonaro é um processo muito questionável, sujeito a muitas críticas, de que muitos constitucionalistas entendem que foi uma condenação injusta, perseguição política, etc. Aí, né, eu acho que por ele ser um ex-presidente da República e por toda essa desconfiança em relação ao processo no qual ele foi julgado, é diferente de você comparar com um preso comum, um traficante, um estuprador. Eu acho que essa comparação aí não vale. Essa comparação ela vale, porque é o seguinte, a família Bolsonaro usava camiseta exaltando a figura de torturador. É lógico que isso é abominável. Isso é uma atitude abominável, mas é diferentemente de você praticar um crime como é um estuprador, como é um traficante de drogas. Mas, indo direto ao ponto, ok, teve uma junta médica lá da Polícia Federal, mas eu acho que seja também importante, Piper, você está olhando aí com essa cara, que tenha uma avaliação de outros médicos. Por quê? Porque foi a avaliação de apenas uma junta médica. E a gente sabe, por exemplo, uma cirurgia, você tem opiniões diferentes, né? 3, 4 opiniões que acabam divergindo. Então, eu acredito que deva consultar mais médicos. Agora, se for unânime, né? Todos os médicos são unânimes em dizer que, olha, peraí, ele tem condições de ficar ali na papudinha, tá ok. Agora, não me parece que é uma decisão, não será uma decisão unânime, né? Não, inclusive, Alan Gani estava com saudade do Fábio Piperno, justamente isso, pra gente fazer essa tela da discórdia. Porque o Gani, o que mais sente falta é de você. É uma fixação louca, viu, recíproca, é verdade. Bom, gente, vamos chamar um outro elemento importante do nosso debate, o Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir porque o Gani e aqui o Fábio Piperno discordam em relação, né, ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, se deve ser mantido na papudinha ou pelo menos, né, voltar à prisão domiciliar. Mas antes de tudo isso, quem vai definir esse futuro é o ministro Alexandre de Moraes e que deve se embasar pelo laudo que foi feito pela Polícia Federal. Eu, inclusive, antecipei essa situação, né? Porque, geralmente, em vias normais jurídicas, o juiz condena e esquece aquele processo que vai para a vara de execuções penais. Aí, a vara de execuções penais é que define lá, saidinha, onde fica, onde não fica, e assim por diante, a execução da pena. Nesse caso do Supremo, e não é novidade, desse Joaquim Barbosa, lá no Mensalão, ele continuou como VEP, né? Ele delegou, Joaquim Barbosa delegou a VEP de Brasília, mas ficou com o comando na mão. Progressão, decisões mais sérias seriam dele, né? E ele poderia retirar a qualquer momento a delegação à vara de execuções penais. O normal seria isso. O ministro Alexandre delegar a VEP de Brasília, executa a pena aí, né? Mas não, ficou nas mãos dele. Qual é o problema? Qual é o grande debate? É sobre a origem do processo. É porque há uma inaceitação da condenação. Normalmente, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu tenho recebido mensagens e mensagens do grupo dele contra saidinha, contra prisão domiciliar. Isso tem inundado as redes, né? Mostrando ele assistindo lá, o filho dele falando contra a saidinha, comemorando o fim da saidinha, do Natal e tal, né? E agora é ele. Mas qual é a diferença? A inaceitação da pena de 27 anos. Fosse uma condenação qualquer, onde não houvesse dúvida, não, isso seria normal, até o Bolsonaro diria, para que foi cometer o crime e está preso. Então, há essa inaceitação, né? Agora, ele é um ex-presidente da República. A Constituição garante um status diferente para o ex-presidente. Não é à toa que dá salário, assessores, carro, combustível para o ex-presidente da República. Se a Constituição garante essa diferença para um ex-presidente, por que não
a vara de execuções garantir também para um ex-presidente da República uma situação diferente. A Constituição dá guarida para isso, né? Não pode exagerar e dar a impressão de ser uma perseguição. Ô, Vitor, quero te ouvir também se você realmente acredita que esse novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente pode ter algum efeito, ou pelo menos um barulho, uma movimentação nas redes sociais pode surgir algum efeito, ou pelo menos aí o STF deve se basear apenas nesses laudos da PF? Dificilmente, ao longo do ano passado, teve ao início, ao princípio do ano passado, ou talvez dezembro do ano retrasado, o Barroso deu uma declaração, não mais ministro, né? Mas disse que 2025 seria o ano de defesa da democracia. Para mim, ali já estava bastante claro, e para bom entendedor meia palavra baixa, que era inevitável a condenação do Bolsonaro, antes da gente iniciar, né, o clima de eleições. Isso era, de certa forma, também uma tentativa de desarticular o campo, mas isso ficou bem claro há bastante tempo atrás. Eu tenho considerado o posicionamento do bloco bolsonarista muito incapaz de lidar com essa constatação. Então, vem barganhando, né? Barganhou ao longo do ano passado inteiro, primeiro com a anistia, depois dosimetria, e agora faz o apelo por uma prisão domiciliar, que para mim, honestamente, não teve nenhuma vitória, né? Ao longo do último ano, toda a intenção política que foi despejada em reverter ou atenuar a posição do Jair Bolsonaro, ela foi fracassada. A essa altura do campeonato, com a gente acelerando, né, rumo às eleições ao final do ano, eu acho que é muito prejudicial para o campo que essa ainda seja a pauta central. Inclusive porque a eleição tende a ser muito sobre segurança pública. E a demanda popular, e eu concordo com o Gani que o caso do Bolsonaro não é o caso de um assaltante, um bandido, que seja genérico. Mas, de qualquer forma, muito do tom da eleição vai ser dado pelo tratamento ao direito penal, uma reforma penal que seja, ou algum pacote de decisões que seja para endurecimento de penas. Se o bloco bolsonaro estiver excessivamente investido em atenuar ou favorecer o Jair Bolsonaro diante da sua condenação, acho que vai ser muito prejudicial para a trajetória eleitoral do PL.